Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Viviane Damasceno, eu sou uma jornalista baiana, pós-graduada em comunicação corporativa e em marketing digital. E eu estou gravando esse vídeo aqui para deixar registrado nessa web o meu relato da experiência que eu tive no programa executivo de marketing da Universidade de Akron, que graças a Deus foi possível justamente porque eu ganhei uma bolsa parcial pelo LAIOB. Então você quer saber também um pouquinho dessa experiência? Vem comigo. September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with a good girl. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos no dia 2 de fevereiro. Decidi chegar um dia antes, porque eu tava um pouco preocupada com a questão do clima, né? Cleveland é muito frio, então eu tava com medo de nevasca, tava tendo muitas notícias sobre o norte dos Estados Unidos e parte lá do Canadá com um clima muito fora do comum, então eu decidi chegar antes. Aí eu peguei uma diária em um hotel em Cleveland para poder ficar lá tranquilamente, e no dia seguinte eu voltei para o aeroporto para poder encontrar o pessoal da LAIOB e de lá pegar o transfer que era para o Holiday Inn, onde a gente ficaria hospedados por 2 semanas durante o programa executivo de marketing da Universidade de Akron. Então, nessa experiência eu dividi o quarto com uma pessoa, com uma menina, a Juliana. Juliana, graças a Deus você me aguentou por 2 semanas. Mas enfim, foi super tranquilo, você só tem um roommate e tem várias regras de convivência dentro do hotel, e que o LAIOB passa essas informações desde o início, antes mesmo de você embarcar. Você já está ciente de que existem normas dentro do hotel e que você deve seguir o horário e trazer um convívio coletivo de uma forma mais agradável possível para todo mundo. Então, isso o LAIOB tomou conta bem direitinho. Lembrando que as aulas começaram no dia 4 de fevereiro, então nós tivemos o café da manhã a partir deste dia, né? Nós fizemos o check-in no hotel no dia 3, mas a gente saiu do aeroporto num transfer de meio-dia, então quando a gente chegou já tinha passado esse horário de café da manhã. Almoço não é incluso dentro do hotel, né? Somente nos dias de aula dentro da universidade. Então, quando a gente chegou lá, a gente teve que buscar algum lugar para ir comer. Foi bom que serviu para fazer networking, conversar com a galera, conhecer um pouco mais, um pouquinho da história de cada um. Então foi super, super benéfico nesse ponto. Na manhã seguinte, nós tomamos café dentro do hotel e de lá pegamos os ônibus para ir para a universidade. Esse valor do transporte também já estava incluso, né? Então a gente não pagou nada mais por isso. Todos os dias nós tivemos o ônibus de ida e volta. Só pagava quem perdesse o horário, então tinha que estar sempre no horário de 8h15 pronto para pegar o ônibus. Se saísse, saiu. Você teria que se virar para sair do hotel para ir para a universidade. O que eu não acho errado, né? Se tem um horário para a aula começar e a gente tem um tempo de deslocamento, precisa realmente ter um controle em relação a isso. E o pessoal da LAIOB, a equipe, foi muito, muito boa nesse quesito, né? Então, na primeira manhã, nós tivemos aula de Business English com o Javier, um professor sensacional. Ele é ator, então ele conseguiu trazer conceitos de que conversar em inglês no mundo dos negócios não é só falar bem inglês, mas você se portar bem, você entender que você comunica com a voz, mas também comunica com o corpo. E ele fez muitas dinâmicas para que a gente pudesse destravar, né? Para que a gente pudesse assumir uma postura física, uma postura confiante de quem estava falando diante de um público. Então, volta e meia, ele estava provocando o grupo para que a gente fizesse atividades para destravar. No turno da tarde, a gente teve aula de criatividade com o professor Federico Di Gregorio. Foi uma aula muito bacana. Ele trouxe conceitos muito legais a respeito do que é e do que não é criatividade dentro da cabeça das pessoas, e por que pode sim ser ou não criatividade. Por exemplo, a gente tem a mania de achar que uma pessoa nasce criativa e outras não. Mas na verdade, assim como tudo na vida, a gente
aprende e aprimora. Então, criatividade, no conceito dele, é que a gente pode sim aprender a ser criativos e aguçar essa criatividade a todo momento, dentro de N dinâmicas, brainstorming e por aí vai. E foi uma aula muito bacana. Na terça-feira de manhã a gente teve novamente a aula de Business English com o Javier, ele deu continuidade da aula dele da segunda-feira. No turno da tarde, nós fomos para o quartel dos Estados Unidos, lá em Ohio. Foi muito bacana. Nós tivemos aula de liderança e trabalho em grupo com os soldados americanos. Foi muito legal. Foi uma tarde absurdamente produtiva, uma tarde muito rica, onde não só aprendemos sobre esses conceitos, mas podemos reconhecer na gente qualidades para liderança ou falhas nossas para um papel de liderança. E como que a gente pode aprimorar, né? E como que a gente pode desenvolver de uma forma efetiva um trabalho em grupo, considerando todos e considerando que a soma de todos é um resultado, que ninguém é melhor que ninguém, que se você for num passo completamente diferente dos seus liderados, vocês podem sair do percurso, né, correto, que seria o resultado final e tal. Então eles trouxeram a realidade deles no campo de guerra, mas se você parar para analisar que essa mentalidade se encaixa no mundo dos negócios também, pode ter certeza que a aula foi sensacional. Foi sensacional, foi um dos melhores achados desse programa. Bom, no turno na quarta-feira pela manhã, nós tivemos o Business English com outro professor, o Tom Norton, que foi o melhor, né? Ele foi criado no Brasil, então ele fala português muito bem, ele entende português muito bem, ele é intérprete, né? Ele é tradutor de português em inglês, então ele tem uma dinâmica de compreensão desses dois idiomas e também do espanhol, porque ele é casado com uma latina. Então, ele trouxe pra gente esses conceitos de como é aprender vários idiomas e estar sempre num processo de aprendizado constante para aprimorar aquelas determinadas fraquezas que nós temos, né? A aula dele foi na quarta e na quinta e merece todas as estrelinhas que vocês possam imaginar. O Norton é sensacional, sensacional. Pois bem, na quarta-feira, no turno da tarde, nós tivemos aula de globalização com o professor Andrew. Foi a aula que eu menos gostei. Né? Eu estava com muita expectativa de que ele trouxesse conceitos sobre gestão de negócios internacionais e tal, principalmente nessa nova era, né? Essa era tecnológica. E não foi bem o que aconteceu. Então, deixou um pouco a desejar. Na verdade, para mim, deixou bastante a desejar. Na quinta-feira pela manhã, nós tivemos aula do Norton, como eu já tinha falado, e no turno da tarde nós tivemos uma aula maravilhosa sobre social media com o professor Sean Christie. Ele tem uma agência que leva o nome dele, Sean Christie Media, alguma coisa assim, lá em Ohio. E ele trouxe pra gente conceitos e atuações que ele e a empresa dele têm feito com seus clientes nessa dinâmica de utilizar as redes sociais a favor dos negócios, né? Então foi uma aula muito bacana. Nada tão novo para quem já fez especialização na área de marketing digital ou que atua no mercado nisso daí, mas se você tiver a mente aberta de ouvir particularidades da atuação dele num mercado que é completamente diferente do nosso, você consegue aprender também coisas bem legais e, quem sabe, levar contigo, tropicalizar esse conhecimento, modernizar a sua atuação no seu ambiente de trabalho já no Brasil. Então, foi uma aula muito rica também. Na sexta-feira pela manhã, não, minto. Na sexta-feira pela manhã nós visitamos uma empresa. A sexta-feira inteira foi dia de visita de empresas locais. Nós visitamos pela manhã a empresa New Territory. A New Territory é uma empresa que trabalha dentro do hub lá de Akron e trabalha com tecnologias, realidade virtual, realidade aumentada. Então eles trouxeram pra gente alguns projetos que eles vêm trabalhando. Mostrou um pouco quais são os equipamentos que eles usam, como que eles também usam a realidade virtual para desenvolver campanhas de marketing.
né? Muito legal a forma como eles usam isso para poder engajar a comunidade e tal. Ele trouxe exemplo de um projeto que eles fizeram para poder angariar fundos para a melhoria de uma escola pública local que estava numa situação bem degradante. E a sociedade não sabia da situação que aquela escola se encontrava e a escola não estava recebendo verba. Então, a forma que eles fizeram para que a comunidade, né, sacudisse os gestores da região para liberar verba foi fazer uma campanha para mostrar às pessoas como é que é a situação da empresa, da escola. E eles utilizaram o óculos de realidade virtual para poder mostrar para as pessoas como é que os alunos estavam dentro daquela instituição e como é que os professores estavam tentando dar aula numa instituição com uma estrutura tão precária como aquela. E eles acabaram conseguindo, né? Enfim, já no turno da tarde a gente visitou uma agência de comunicação e marketing integrada. Nada tão muito novo em relação à atuação que a gente faz no Brasil também. Somente no ponto de vista de estrutura de empresa, é um prédio imenso somente para a empresa e eles entregam tudo que você possa imaginar. Eles estão terminando um estúdio áudio, tem um espaço para montar a parte fotográfica, tem a equipe lá em cima que trabalha com a gestão mesmo, né, de redes sociais, de marketing offline, e por aí vai. E o que eu achei interessante foi a visão dos dois sócios, são completamente diferentes. Um é bem visionário, assim, um é bem mais cabeça Google de ser e o outro é mais money, 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 money. Só pensando em dinheiro e, enfim, se for levar em consideração e botar na balança, para mim a visita do turno da manhã para a empresa que trabalha com realidade virtual foi muito mais pum, sabe? Explosão, assim, de ideias na cabeça e tal. Achei muito bacana o trabalho. Enfim, no final de semana é livre, então a Laiob não tem obrigação de nos oferecer nada, além da estrutura do hotel. Cada um vai cuidar de sua vida. Se quiser viajar para Cleveland, viaja. Se quiser viajar para Chicago, vai. Muitas pessoas aproveitaram o seu final de semana livre para curtir. Eu mesmo decidi ficar em Akron, porque o clima estava muito frio. Então eu fiz algumas compras, fui pro cinema com uma amiga, foi ótimo para treinar o listening. E nevou também, então pra mim foi o suficiente permanecer naquela região. Eu queria ter explorado mais a região de Akron, mas eu espero um dia retornar para lá, para aquela região, no período de verão, talvez, para poder conhecer um pouco mais a cidade. Na segunda-feira da segunda semana, nós tínhamos um professor agendado, tinha um professor agendado para nos dar aula, mas infelizmente por questões de saúde ele não pôde comparecer, e aí o Javier substituiu ele. Então nós tivemos a aula com o Javier novamente na segunda e na terça-feira. Gostei muito desse trabalho da Laiob de ter repensado em cima da hora e ter solucionado o problema. Javier ficou um pouco repetitivo, né? Porque a gente já tinha visto o trabalho dele, já tinha entendido, mas ele com todo o profissionalismo dele, ele tentou ao máximo nos entregar, né, mais conhecimento, trouxe mais dinâmicas, fez o melhor que ele pôde, e o Laiob também fez o melhor que pôde, para que a gente tivesse o que foi ofertado, que era a aula de Business English todas as manhãs. Então, na segunda e na terça-feira, nós tivemos novamente a aula de Javier. Na tarde da segunda-feira, nós tivemos aula com a professora Alexia Fox. Ela deu aula sobre fundamentos do marketing digital. Muito legal, ela mostrou alguns cases de sucesso de empresas pequenas aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, ela falou do caso da MoonPie, que é uma empresa familiar que tem no sul dos Estados Unidos, não me recordo se é em Mississippi, não tenho muita certeza agora do estado, mas eu sei que é do sul. É uma empresa de décadas que só oferece um produto. E eles, depois que entraram no mundo digital, eles tiveram assim, um boom significativo de engajamento com o público, de vendas, porque eles souberam fazer muito com pouco. Então eles começaram a fazer um engajamento muito leve, um engajamento divertido, e o público acabou adorando.
Então, ela trouxe uns cases bem legais de atuações de empresas daqui que quebra um pouco esse paradigma que a gente tem no Brasil de achar que só dá para fazer uma gestão de comunicação digital muito eficiente se você tiver rios de dinheiro para ter que investir. Na verdade, só precisa ter força de vontade, engajamento, criatividade e paciência para que os clientes sejam atraídos e a gente comece realmente a ter os resultados que são esperados. No turno da tarde da terça-feira, nós tivemos aula de negociação com um professor holandês que eu não me arrisco a pronunciar o nome dele, mas foi uma aula muito bacana, né? Eu, particularmente, não atuo com negociação nenhuma no Brasil. Quando eu trabalhava num sindicato, eu negociava muito questões de preços para prestadores de serviços, né? Então, um prestador de serviço me ofereceu X, o outro que eu realmente queria tinha me oferecido Y, e então eu negociava com eles essa questão de valores. Mas as dinâmicas que esse professor holandês trouxe também foi uma explosão de conhecimento e trouxe uma maturidade de como é realmente negociar o que quer que seja no mundo dos negócios. Muito bom mesmo. Na quarta-feira pela manhã, nós tivemos aula de Business English com uma professora maravilhosa, a versão feminina do Tom Norton, que é a Jess Ellisberg. A Jessie, ela trouxe pra gente uma dinâmica que eu nunca sequer poderia ter imaginado utilizar em aulas de Business English, que foi usar o Design Thinking para que a gente desenvolvesse uma comunicação muito mais efetiva com quem quer que seja, né? Se a gente estivesse entrevistando alguém, se a gente tivesse pensando em solucionar algum problema no nosso ambiente de trabalho que precisasse, né, de esmiuçar melhor uma comunicação efetiva, a gente utilizando o Design Thinking foi uma dinâmica sensacional. A Jessie é maravilhosa, maravilhosa. E ela deu aula pra gente na quarta pela manhã e na quinta. Foi ela que encerrou as aulas de Business English pra gente. Na quarta-feira à tarde, nós tivemos aula com uma professora também estrangeira. Eu acho que o nome dela é Vânia Jurek. E ela deu aula pra gente de Data Analytics. Foi uma aula muito sensacional. Ela é super tranquilona, bem didática, te oferece suporte. Ela tem um feeling de perceber quando você tá ali se batendo um pouco para poder fazer as coisas. Ela para do seu lado, ela é bem atenciosa. Gostei muito, muito dela. E ela utilizou uma ferramenta que até então eu não conhecia, que é o Tableau. O Tableau, ele é um sistema pago, mas você pode utilizar ele, se você for aluno, por exemplo, você pode utilizar ele entrando em contato com o Tableau, mandando lá seus dados para poder fazer com que eles liberem o acesso para você por um ano. E muito bacana a forma como você pode utilizar ele para desenvolver gráficos mais precisos possíveis e o que te ajuda a reduzir o tempo de ficar lá pensando em fórmulas e não sei o que, blá blá blá, pra no final desenvolver algum gráfico de alguma forma. Você já tem ele praticamente pré-moldado, você só vai montando, vai colocando as informações que você quer que tenha um gráfico no final como resultado. Muito bacana mesmo. Adorei, adorei, adorei. E no turno da tarde da quinta-feira, no nosso último dia de aula, nós tivemos aula de neuromarketing com o professor Terry, que foi chave de ouro. Foi uma experiência chave de ouro. O Terry, ele trouxe uma abordagem, né, de como hoje o marketing está sendo discutido nesse ponto de vista de neurociência. Ele mexeu com a nossa mente também para mostrar que não é só porque nós estamos do lado de cá no mundo do marketing que nós não somos pessoas comuns para esses tipos de testes, somos sim. E ele conseguiu explicar por A mais B como o que funciona ali funciona para todo mundo. Ele aproveitou durante a aula, deu uma pausa e convidou ao vivo, fez uma videoconferência ao vivo com uma professora de Atlanta, uma das maiores pesquisadoras aí de neurociência.
foi muito rico, né? Esse convite que ele fez, a gente lá sentado assistindo ela palestrando pelo Data Show, dando mais embasamento ao que ele já estava ensinando durante a aula. E depois que a gente teve uma quebra de intervalozinho para tomar um coffee e tal, a gente foi para os laboratórios da universidade. Os laboratórios da universidade. Vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Tudo que você possa imaginar tinha dentro daquele laboratório de neuromarketing. Ele dividiu a turma em uns 4 grupos e cada grupo começou a ir para um laboratório diferente e depois a gente foi se movimentando para que todo mundo tivesse a oportunidade de conhecer aquele laboratório específico. E eles mostraram como que eles já vêm ensinando os alunos a atuarem nessa dinâmica de neuromarketing para saber emoções, sensações de um potencial cliente através da expressão facial, por exemplo, através do olhar da pessoa num site de e-commerce, por exemplo, onde que a pessoa passa mais tempo olhando, né, no site, o produto que mais interessa, ou no caso de um supermercado, por exemplo, que tem uma vitrine, eles mostraram pra gente um outro aparelho que eles usam para testar para onde o olhar do cliente vai na prateleira do supermercado, por exemplo. E o negócio é assim, coisa de outro mundo. Então, se hoje você vier me perguntar se Viviane valeu a pena a experiência, eu digo com todas as letras que se eu pudesse dar nota mais de 100, eu daria 1000. 1000, porque foi uma vivência sensacional. A experiência foi maravilhosa. Graças a Deus eu tive a oportunidade de ganhar a bolsa de 50% pelo Laiob para poder viver essa experiência, porque foi uma coisa de outro mundo. De outro mundo. E eu tenho certeza absoluta que a Viviane que voltar para os Estados Unidos não vai ser a mesma Viviane que veio para cá. Então eu super encorajo você que estiver assistindo esse vídeo aqui para saber mais informações de como foi a experiência no Laiob, né, como foi minha experiência no curso de marketing dentro da Universidade de Akron, eu super te encorajo a tentar, super te encorajo a se preparar para o processo seletivo. Quem sabe você ganha 30, 50, 70 ou até mesmo 100% de uma bolsa para poder viver essa experiência. Então, eu espero de coração que você não desista, saiba que você também é capaz de passar por um processo seletivo como esse. E se você quiser entender um pouco mais como foi que eu me preparei, eu vou deixar aqui embaixo um link para uma página que eu tenho, um blog, onde eu falo um pouco mais sobre um e-book que eu lancei, explicando um passo a passo de como você se preparar para um processo seletivo de bolsa de estudos do Laiob. Então, se te interessar, eu te encorajo a clicar no link aqui abaixo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha, de compartilhar com seus amigos ou familiares que você saiba que tem interesse de viver uma experiência como essa. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser mais alguma informação, coloque aqui nos comentários que eu responderei o mais breve possível. Espero ter ajudado todos vocês. Um super beijo e tchau, tchau!